Você está começando a estudar o pensamento de Foucault agora, ou está encontrando dificuldades? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 pontos iniciais para a gente compreender o pensamento desse autor. Se interessou pelo assunto, então clique em curtir, se inscreva. Se quiser nos apoiar pelo Pix, a minha chave está aqui na descrição e vamos embora! O primeiro ponto para se entender o pensamento de Foucault é pensar que relações de poder são feitas em formato de teia e não são uma relação linear como é usual de se pensar. Quando a gente fala em relação de poder, a gente tende a pensar sempre em relações que são lineares e unilateral. Por exemplo, o pai e a mãe com o filho, o professor com o aluno, o chefe com o empregado, o sargento com o soldado, ou seja, todas essas seriam relações lineares, em que uma pessoa diretamente manda em outra e que ela é unilateral porque ela só diz respeito a um lado ter o poder e o outro lado sofrer o poder. Mas para Foucault não é assim que funciona. Ele pensa que a relação ela não é linear, e sim ela é formada em redes de relações de poder. E ela também não é unilateral. Pelo contrário, as relações de poder permeiam por todos os lados dessa teia. Vamos pensar de uma forma mais exemplificada para isso. A gente falou no caso do professor. Vamos imaginar que num curso de pré-ENEM tem um professor de química. Então, como professor, a gente pensa que ele tem autoridade sobre os seus alunos. Por exemplo, autoridade por a disciplina dentro de sala, ou então a autoridade de cobrar a realização de tarefas, de determinados compromissos estudantis, ou então dar uma nota que pode aprovar ou reprovar um aluno. Então, dessa forma, a gente poderia pensar que é uma relação que ela é linear e unilateral. Entretanto, vamos imaginar que chegue, então, a prova do Enem e a grande maioria dos alunos desse professor tem uma nota baixa em química. Então, é possível que a escola demita esse professor porque o desempenho que os seus alunos tiveram na prova ficou abaixo do esperado. Ou seja, a relação que a gente vê nessa situação é uma relação que ela é de múltiplos lados das teias. A gente pode imaginar o professor, o aluno, a gente pode pensar a direção da escola, a gente pode pensar os pais dos alunos que vão reclamar do mau desempenho que o professor teve. Ou seja, essa linha de poder ela vai e volta em muitas direções. Se por um lado o professor ele tem o poder sobre o aluno de disciplinar, de cobrar, por outro lado ele também tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade de ensinar, de fazer com que aqueles alunos aprendam o que ele está ensinando. Da mesma forma, a gente pode pensar numa relação de pai e filho. O pai manda no filho, o filho tem que obedecer o pai, mas existem inúmeras instituições ou grupos de pessoas que podem se envolver nessa relação. Por exemplo, um tio, uma tia que questiona como o pai cria seu filho, um conselho tutelar que pode ser ativado caso o pai ou a mãe esteja maltratando a criança. Então, essa relação ela é muito mais ampla, ela é uma rede. Isso funciona para todos os tipos de relações sociais. Onde você vai ter relações de poderes, você vai ter essa ida e vinda de poder através de uma teia em múltiplas direções. O segundo ponto é que o poder não se limita à coerção. Quando se fala sobre exercício de poder, sobre uso do poder, a gente também tende a pensar o poder único e exclusivamente como coerção. Mas existem outras formas de poder existente, como, por exemplo, o convencimento, a tradição, a sedução. Ou seja, o poder não é apenas coercitivo, ele pode ser exercido de outras maneiras. Um vendedor bom de lábia que convence
o cliente a comprar um determinado produto. Isso é uma relação de poder, ele fez com que alguém tivesse uma determinada atitude, mas não foi através da coerção. O vendedor não colocou a arma na frente do cliente para ele comprar. Ele, por exemplo, não disse que se o cliente não comprasse, ele ia matar a família dele. Ele não exerceu nenhum tipo de coerção. Ele utilizou o convencimento. Ele falou que aquele produto tem tais qualidades, que vai suprir determinadas demandas do cliente, que pode ser dividido em tantas vezes. Ou seja, o convencimento funciona como uma relação de poder. Ou então o respeito pelos mais velhos, o avô que pede ao neto para fazer algo, o neto faz. Isso é uma relação de tradição, porque existe essa tradição de obedecer aos mais velhos, ou então de que a pessoa que está num grau acima dentro dessa estrutura familiar deve ser respeitada pelos que estão abaixo. Ou então a gente pode pensar na questão da sedução, uma pessoa que está apaixonada por outra e faz o que a pessoa por quem está apaixonada pede, compra presentes, tenta agradar. Isso também é uma relação de poder. Então, o poder ele não é apenas coercitivo, existem diversas formas como o poder pode existir e se manifestar. O terceiro ponto é que o poder não é apenas negativo. Quando se fala em exercício de poder, uma das coisas que pode vir à nossa mente é que o poder ele vai única e exclusivamente criar uma forma de repressão, uma forma de reprimenda, uma forma de não se realizar tal coisa, ou seja, que o poder ele seria apenas negativo. E isso não é verdade. No pensamento do Foucault, e principalmente quando se fala em poder disciplinar, existem muitos casos em que o poder ele tem um efeito positivo. Um caso clássico é quando a gente fala sobre um hospital. O hospital tem uma estrutura extremamente rígida, existe um poder disciplinador existente dentro do hospital, mas esse poder ele é extremamente necessário para o bem-estar do paciente. Por exemplo, os remédios têm que estar guardados de determinada forma, o médico tem plantão durante tal horário, o enfermeiro tal horário, o fisioterapeuta tal horário, você tem uma ala para determinado tipo de doença, você vai ter uma maternidade em que vai ser toda preparada para a mulher que vai ter um filho, ou então você vai ter uma UTI que é para pacientes em estado grave, ou seja, existe toda uma disciplina dentro de um hospital. E se não fosse assim, o paciente morreria. Imagine que uma pessoa seja atropelada, tenha vários ossos quebrados, esteja com sangramento, é levado para o hospital e no leito de UTI tem uma pessoa com o pé torcido e não vão tirar essa pessoa de lá e o acidentado falece. Então, essa ordem existente é justamente para que você tenha o bom funcionamento do hospital. Imagina você não saber onde está um remédio dentro do hospital, uma pessoa que esteja tendo uma parada cardíaca e você não sabe onde fica o desfibrilador, onde estão os medicamentos necessários para dar um suporte ao paciente nesse caso. Ou então dentro de uma fábrica, onde você tem todo o ordenamento que é planejado para que o produto a ser construído seja feito sem defeito, para que seja ao consumidor, que chegue ao consumidor final sem problema nenhum e atenda às suas necessidades. Então, o poder ele não é apenas algo que vai cercear, não é apenas algo negativo, não é algo que visa apenas reprimir, colocar algo em uma redoma, impedir que se expanda. Não, o poder também pode ter esse efeito positivo, esse efeito de produzir, de gerar melhorias, de fazer com que as coisas ocorram conforme o esperado. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.